como que hoje a arqueologia entende a questão da construção das pirâmides. Muita gente pergunta como elas foram feitas, por que elas foram feitas, quando elas foram feitas e qual a finalidade. Vamos trabalhar aqui algumas das hipóteses, das mais sérias, das mais absurdas, sobre a construção das pirâmides. Basicamente, quais são as hipóteses? Que depois nós vamos ter condições aqui de analisar se elas fazem algum sentido ou se são simplesmente sensacionalismo, midiática. A primeira hipótese, está muito na moda, é de que alienígenas construíram as pirâmides. E essa hipótese foi levantada por aquele Erich von Däniken, que escreveu aquele livro Eram os Deuses Astronautas, e nesse livro defendeu uma teoria de que no mundo antigo os extraterrestres trabalharam na construção dos grandes monumentos da antiguidade. Bom, passou um tempo, mesmo o próprio Erich von Däniken e a turma dele desistiu dessa teoria, porque essa teoria foi bastante criticada, e hoje eles trabalham com a ideia de que não foram os extraterrestres que construíram, mas os extraterrestres vieram ensinar os egípcios. Outra visão também é a dos Atlantes. Ela deriva de duas ideias. Uma de que a quantidade de pirâmides que existem em diversas civilizações espalhadas no mundo demonstra que existia um conhecimento ancestral que se difundiu de uma única civilização, no caso dos Atlantes. E tem uma outra que diz que as pirâmides elas são mais antigas do que o que a egiptologia diz. Também se baseiam na ideia de uma civilização anterior. Uns não chamam de Atlântida, outros chamam de outros nomes. Outra teoria de quem construiu foram escravos, e aí a gente tem duas visões diferentes, a de que foram hebreus, e isso foi dito pelo historiador judeu Flávio Josefo. O Heródoto, que é um historiador grego, ele diz que as pirâmides foram construídas por escravos, mas no caso egípcios. E ele até dá uma descrição, ele fala de uma série de guindastes, de madeiras pendurando as pedras, esses guindastes elevavam as pedras e colocavam uma em cima da outra. E por fim nós temos uma versão que é a que predomina hoje na egiptologia, trabalhadores assalariados, ou seja, não eram escravos, não eram alienígenas, não eram atlantes, egípcios assalariados. Além dessas hipóteses, tem também sobre o uso das pirâmides. Então uma coisa é construir, outra coisa é para que você usar. Então algumas que não fazem o menor sentido, outras que são bem fundamentadas. Então quais são essas hipóteses? Recentemente surgiu a ideia de que as pirâmides são uma usina de geração de eletricidade, uma espécie de torre de Tesla à moda antiga. Outra teoria que diz que as pirâmides foram criadas para sinalizar pouso de naves de outros planetas. Outros dizem que elas são antenas para se conectar com outros mundos. Outros dizem que elas são pontos iluminados do planeta Terra, nos quais flui uma energia do chakra do planeta, enfim. Por fim, nós temos que elas foram as tumbas dos faraós e templos de iniciação para rituais secretos. Então vamos lá, vamos ver quais dessas teorias aqui faz sentido. Vamos começar então falando de como que o Egito surgiu. Primeiro que o Antigo Egito ele surgiu localmente, ele surgiu no contexto africano. Então se formou o reino do Alto Egito, anexou o Baixo Egito, unificou o reino a partir do faraó Narmer, ou Menes, conhecido também, o primeiro faraó da primeira dinastia. Então esse faraó ele foi muito importante porque ele estabeleceu tanto a iconografia do Estado faraônico quanto os princípios fundamentais que vão durar aí por 3 milênios. A gente sabe aí pelo menos que durou o Estado faraônico até a conquista romana, no ano 30 antes da Era Comum, antes de Cristo. E aí esse faraó Narmer, mais ou menos em 3100 a.C., ele unificou o Egito. Ou seja, 3100 mais 2020, que é o ano que a gente está, há 5120 anos, mais ou menos, o Estado faraônico do Egito foi fundado. Então são dois conceitos aqui que são fundamentais para vocês entenderem a correlação com as pirâmides. Primeiro que é o conceito de Maat. A ideia de que o faraó ele é um deus, ele é Horus encarnado, e por ele ser Horus encarnado, ele tem uma função cósmica na Terra de estabelecer Maat, a verdade
a justiça, os ciclos da natureza, os movimentos do sol, tudo isso depende de Maat estar estabelecida. E o papel do faraó é impor a ordem sobre o caos. Vamos lembrar o seguinte: o Egito está numa região desértica, em que você tem apenas as margens do rio Nilo como regiões férteis. Então você precisa de uma força, que é o Estado, liderado por um rei, que é o faraó, para poder organizar essas forças da natureza e garantir a prosperidade às pessoas que vão viver então nessas terras. A função do faraó, basicamente, é uma função de se estabelecer a espiritualidade na terra. Por isso ele é associado a um deus. E ele é associado ao deus Horus. Todo faraó ele tem uma titulatura faraônica. Ele tem o nome de nascimento dele, que a gente chama de Sarra, que é filho de Ra. E ele tem outros nomes. Tem o nome do rei do Alto e do Baixo Egito, que é o Nisubit. Ele tem o nome de Horus, ele tem o nome das duas senhoras e o nome de Horus de Ouro. Então toda essa titulatura ocorre no momento em que ele recebe a cerimônia de instalação do faraó. O que significa o nome de Horus? Significa que a partir daquele momento o Ka, que é o espírito, a força vital do deus Horus, se apossa do corpo do faraó para estabelecer Maat sobre a terra. Então o faraó não é simplesmente um rei, ele é um deus a partir do momento em que ele é entronizado. Uma pessoa não nasce faraó, ela se torna faraó, ela é consagrada a faraó. Num determinado momento da vida, ela passa por um ritual secreto, um ritual que hoje a gente tem algumas dicas de como ele era realizado, mas uma das coisas, se repetia o nome de todos os faraós que antecederam o novo faraó. Ele recebia a coroa do Baixo Egito, a coroa do Alto Egito, a coroa unificada. Então ele tinha que receber o cetro e o cajado para estabelecer a ordem divina na terra. Então, por essa questão, isso é central na cultura egípcia, os egípcios tratavam o faraó de uma forma divina. Ele não era um político como a gente está acostumado. Um chefe de Estado hoje, numa república democrática, é eleito. Mas no caso do Egito, o faraó, ele, por direito divino, ele recebia aquela incumbência. Em geral, era o filho mais velho, mas podia ser o filho que o faraó nomeasse, ou podia ser alguém da confiança do faraó. A gente tem isso acontecendo em várias dinastias egípcias. São 3 altas classes que existem no Egito, que é a classe dos militares, dos sacerdotes e a classe da nobreza de terra. Não tem uma burguesia, não tem comerciantes. O comércio exterior praticamente é todo controlado pelo Estado, que redistribui a economia. Então ele se apropria na forma de impostos, ele recolhe a cada 2 anos um percentual de animais, de trigo, de cereais, alimentos, enfim. Ele recolhe e aí depois ele faz uma redistribuição. Então você tem um Estado como mediador das relações de troca entre as diversas comunidades que se espalham pelos nomos. Então eu estou fazendo aqui essa introdução para vocês verem o seguinte. Quando o Egito ele se tornou uma monarquia, quando se unificou o Alto e o Baixo Egito, então basicamente eram 2 cultos que eram fortes, que era o culto ao deus Osíris, que vinha de Abidos, o culto ao deus Horus, que vinha de Herancómpolis, e nós tínhamos ali também outras divindades. Então, na primeira e na segunda dinastia, as escavações que foram feitas chegaram à seguinte conclusão. Primeiro que elas encontraram as tumbas dos reis. Então, as tumbas dos reis nós temos desde o período pré-dinástico, que é o período que o Alto Egito já tinha rei, mas ainda não era rei do Alto e do Baixo Egito, então não era faraó. E logo na primeira e na segunda dinastia, nós vamos ter então as primeiras tumbas de faraós. Então aqui em cima, no canto superior direito, nós temos a reconstrução da tumba do rei Narmer, que é o primeiro faraó. Se vocês observarem essa tumba, ela é feita de madeira, só que ela é monumental, ela tem 8 metros de altura. E quando ela foi escavada, foram encontradas apenas as fundações dela, não foram encontradas a superestrutura, que seria a parte superior. Foram encontrados fragmentos pelos quais os arqueólogos que fizeram essa pesquisa fizeram essa imagem reconstruindo como ela deveria ser. Então vejam isso aqui, é uma tumba muito primitiva do que viria a ser a cultura funerária egípcia, mas ela tem uma série de elementos que já apontam no sentido do que ela vai ser. Um deles é a monumentalidade, são tumbas gigantes. Em segundo lugar, elas são tumbas que levam ao subterrâneo.
E o que é o subterrâneo? É o reino do deus Osíris, que é o deus que ressuscitou dos mortos. Principalmente a forma que prevalecia, em termos de tumbas, depois que se parou de fazer as tumbas de madeira, se começou a fazer as chamadas mastabas. E aqui a gente tem uma mastaba no canto inferior esquerdo, que data da primeira dinastia. O que são essas mastabas? São essas estruturas sólidas aqui, feitas ou com tijolos ou com pedras, com a tumba na parte inferior. Quando termina a primeira e a segunda dinastia, entra a terceira dinastia. Nós temos um fato espiritual importantíssimo na história do Egito que vai marcar o Egito para sempre, que é a chamada solarização da monarquia. Então, assim, para quem não conhece muito a cultura egípcia, podemos dizer que os egípcios não têm uma religião, eles têm muitas religiões. E cada religião, você tem um templo como centro, com uma divindade principal. E essa divindade ela é apresentada como demiurgo, como criador do cosmos, como aquele Deus que cria tudo a partir de si. Então nós temos várias. A cosmogonia de Heliópolis, que é dedicada ao deus Ra, que é a que eu vou falar aqui. Temos a cosmogonia de Mênfis, que o deus demiurgo é o deus Ptah. Temos a cosmogonia de Hermópolis, que o deus demiurgo é o deus Tote, ou Jehut. Cosmogonia de Tebas, deus Amon, no caso. A de Esna é o deus Khnum, o deus carneiro. E por aí vai. Cada uma conta a história da criação egípcia de um jeito. A fase da solarização ela é muito importante. Nesse momento da terceira, quarta, quinta, sexta dinastia, que é o chamado período do Antigo Reinado, vai predominar a teologia heliopolitana, ou seja, o culto ao deus solar Ra. O deus solar Ra, ele se manifesta em 4 formas. A primeira forma é como Kepri, o escaravelho, quando o sol amanhece. A segunda é como Ra-Horakhti, Horus dos 2 horizontes, que é quando o Ra aparece ao meio-dia. E no final da tarde ele se torna Atum, ou seja, ele retorna à sua essência criadora. À meia-noite ele é Osíris, senhor do reino dos mortos. Então esse é o ciclo eterno. O sol, ele durante o dia, ele nasce triunfante, reina soberano sobre o céu, e durante a noite ele vai enfrentar as ameaças do mundo inferior, especialmente a serpente Apep, que é a serpente do caos, e Ra é o deus que vem para colocar a ordem cósmica. Então, explicando para vocês o culto solar. Antes de surgir uma divindade, o universo ele era formado pelas águas. Essas águas eram escuras, silenciosas e imóveis. A partir do momento em que nós temos o surgimento do monte da criação, ou seja, aquela matéria desorganizada, caótica, ela se organiza e forma um monte. Nesse monte surge um pássaro chamado Benu, que depois vai ser conhecido pelos gregos como Fênix, aquele que nasce da própria cinza. Quando esse pássaro ele grita, ele dá início ao processo de criação do cosmos, a partir do qual se forma o primeiro deus, que é Atum. Atum, por ser a divindade primordial, ele se masturba e da sua ejaculação dá uma explosão que forma todo o cosmos. Então Atum ele vai ter 2 filhos, um filho homem e um filho mulher. Tudo é dual para os egípcios. Shu, que é a luz ou ar, e Tefnut, que é a umidade. Então, do casamento de Shu e Tefnut, nós vamos ter 2 divindades que são Geb e Nut. Geb é a Terra, Nut é o corpo estrelado da Via Láctea. Então, Nut é as estrelas, o cosmos já criado. Do casamento de Geb e Nut, nós vamos ter 4 filhos, Osíris, Ísis, Set e Neftis. Então, essas 9 divindades são a chamada Eneda Heliopolitana, os 9 deuses de Heliópolis. Se vocês observarem aqui no canto inferior direito, na iconografia, a gente tem um morto nessa imagem aqui, ela é retirada do Livro dos Mortos, do Antigo Egito. Esse morto, ele está no barco solar. Então Ra, ele faz todo esse movimento a partir de um barco. Nesse barco nós temos a ave Benu, que é a Fênix, que eu falei para vocês. Nós temos aqui o Monte Bemben, que é o Monte da Criação. E nós temos aqui o morto que está sendo transportado para sua ressurreição. Aí eu sempre perguntava, mas por que os egípcios tiraram dessa imagem de que o sol se transporta numa barca? Então eu estava lá viajando pelo Egito e consegui capturar essa foto aqui no canto superior direito. Se vocês forem observar, nós temos aqui o deserto, o sol,
e ao redor do Sol, por um fenômeno de ilusão óptica ali do deserto, de reflexo da luz do Sol ali na poeira do deserto, esse Sol ele faz um formato de uma barca. E olhem que é exatamente o formato da barca aqui embaixo. Viajei por muitos países no mundo e só vi isso no Egito. Então, para os egípcios, a representação desse Monte Bem-Bem, também alguma literatura também chama ele de Tatenem, Bem-Bem ou Tatenem, ela aparece inúmeras vezes na cultura egípcia. Ela aparece aqui, como eu mostrei para vocês aqui no Livro dos Mortos, na Barca de Ra. Ela aparece aqui no obelisco, na forma, esse é o obelisco de Luxor, na forma de um piramidão. O que é um piramidão? É o topo de uma pirâmide. Então, se vocês um dia tiverem a oportunidade de conhecer o Museu do Cairo, tem uma seção ali com um monte de piramidão, um do lado do outro, que eles tiraram das pirâmides e colocaram ali e estão à exposição. E se vocês olharem aqui no canto inferior esquerdo, vocês vão observar um templo solar da época do Antigo Reinado. Então aqui ele tem um altar para as oferendas colocadas por sol. Os egípcios usavam muito oferendas, e o que eles colocavam aqui? Todo tipo de alimento que vocês possam imaginar. Não faziam sacrifício humano, isso não é uma característica dos egípcios. E aqui temos um pequeno obelisco com um piramidão em cima. Então, essa figura, toda vez que ela vai aparecer na cultura egípcia, ela se refere ao monte da criação. Aquele monte que antecede o processo de formação do primeiro Deus, que é Atum. A volta a Atum significa o retorno ao Criador, o retorno ao processo de criação. E por isso que essa imagem do monte da criação é evocada. Para os egípcios, a morte não era o fim. Pelo contrário, ela era só o começo. Quando o egípcio morria, ele ia para o paraíso. Depois traduziram muito mal como Campos Elíseos, copiando dos gregos, mas os egípcios eles tinham o mundo dos deuses, onde ele era recebido pelos deuses, ele tinha o seu coração pesado na balança, o seu coração tinha que ser verdadeiro e justo, como a pluma de Maat, e aí ele podia adentrar ao reino dos deuses. Só que essa visão do além-vida, ela está presente no Novo Reinado, na época do Livro dos Mortos. Nessa época do Antigo Reinado, os egípcios pensavam de uma forma um pouco diferente. As pessoas comuns, elas iam para o reino de Osíris, mas os faraós, por serem um deus, eles eram levados às estrelas, eles eram devolvidos ao reino dos Neteru, que é o reino dos deuses, enquanto as pessoas comuns habitariam o reino dos Akus, que são os espíritos ressuscitados. E os espíritos ressuscitados têm a ver com o ritual de mumificação, que é o que garante a unificação do Ba e do Ka, que são os dois aspectos da alma. Quando você junta, você forma o Ak, e o plural de Ak é Aku. Então os Akus, eles são as almas do reino dos mortos. Vamos falar da primeira pirâmide então, já que vocês entenderam aqui o principal, que é a ideia da cosmogonia e da religião solar. A primeira pirâmide foi construída pelo faraó Nefertiti, que é conhecido mais popularmente como Djoser. Então essa pirâmide ela foi construída pelo sábio Imhotep. Imhotep ele é uma espécie de Leonardo da Vinci do mundo antigo. Ele era arquiteto, ele era médico, ele era sumo sacerdote de Heliópolis, ele era sumo sacerdote de Mênfis, ele era grão-vizir do faraó, ele era o chefe do celeiro real, que é uma espécie de ministro da economia. Ele tinha uma série de cargos religiosos, administrativos, e era uma pessoa extremamente simples e humilde. Como vocês podem observar aqui na foto, ele é sempre retratado como uma figura serena, de rosto magro, fisicamente frágil, mas de uma sabedoria que o culto a Imhotep, na época dos gregos, se tornou o culto ao deus Asclépios, e para os romanos ao deus Esculápio. O culto de Imhotep ele foi uma espécie de religião que perdurou por toda a época do Império Romano e só deixou de existir quando o Império Romano foi cristianizado. Então Imhotep, se atribui a ele mais de 5.000 tratados de medicinas, se atribui a Imhotep a invenção do calendário egípcio, apesar disso não ser muito preciso, e tantas outras questões aqui que não vêm ao caso. Vamos falar da primeira pirâmide, que inclusive o governo egípcio agora finalmente liberou para visitação. As tumbas dos reis eram basicamente mastabas. Imhotep ele teve a ideia de fazer uma mastaba com mais andares. Então, se vocês forem observar, aqui embaixo nós temos aqui as fases que ela foi construída. Então M1,
Olhem aqui na imagem, M1 é quando foi construída a primeira mastaba. M2 foi quando foi ampliada essa mastaba para ela cobrir esses poços subterrâneos. E M3 quando foi concluída a mastaba. Só que aí ele teve a ideia de reproduzir o monte da criação colocando mais 3 degraus. E aí ele criou essa P1 aqui que vocês estão vendo com um amarelo um pouco mais escuro, um alaranjado mais escuro. Quando terminou aqui a P1, Imhotep percebeu que ele conseguiria ampliar ela e fez a P2, que seria o formato que ela está agora, com uma pirâmide escalonada. Então, se vocês forem observar, essa pirâmide ela guarda todas as características das tumbas anteriores dos faraós. Quais são essas características? Temos aqui câmaras subterrâneas para se guardar o corpo do monarca, no caso o rei Nefertiti, conhecido como Djoser. Só que uma pirâmide construída aqui, ela tem uma função muito maior, não apenas de sepultar o faraó. Ela foi construída, por exemplo, vamos olhar aqui, ela tem algumas capelas e ela tem um pátio, esse lugar onde foi realizado o Festival de Sede. O Festival de Sede é quando o faraó completa 30 anos de reinado. Esse ritual, ele precisa vencer as forças da natureza. Ele está lá com seus 60, 70 anos, mas ele precisa correr, ele precisa enfrentar alguns animais para provar que ele ainda tem poder para poder continuar exercendo domínio sobre as forças do caos. Tudo isso aqui faz parte do complexo de Djoser. Aqui no canto inferior esquerdo é a entrada do complexo, então vale a pena, o dia que vocês estiverem no Egito, conhecer. O reinado de Nefertiti foi entre 2667 a 2648 antes da Era Comum. Vamos falar de Snefru, o maior construtor de pirâmides da história. Ele construiu 3 pirâmides. Foi um inovador. Tinha ali os melhores arquitetos, os melhores engenheiros da época, os melhores pedreiros, porque pedreiro é uma profissão de respeito no mundo antigo. Por quê? Porque o pedreiro ele tem que saber cortar a pedra, ele tem que saber talhar, ele tem que saber polir, ele pega uma pedra bruta e transforma numa pedra cúbica. Isso é um conhecimento ancestral que os egípcios dominavam. Então esse conhecimento, ele juntou as melhores cabeças, os melhores braços que ele tinha, e aí ele foi construir a sua primeira pirâmide. Então qual que foi a ideia dele? Ele queria construir uma pirâmide perfeita. Já que a pirâmide anterior era uma pirâmide de degraus, a pirâmide que Snefru queria construir seria uma pirâmide lisa. Então aqui nós temos uma primeira tentativa, que é a pirâmide de Meidum. Essa pirâmide é muito alta, ela tinha mais ou menos a altura da pirâmide de Khafra, que nós vamos falar mais para frente. Só que essa pirâmide ela teve um problema. Se vocês estão vendo aqui, o que aproveitou dela? Só o centro, porque tudo que vocês forem ver aqui da cobertura, tá vendo que ela caiu em volta? Essa pirâmide, então, ele mandou abandonar a construção, ele viu que a construção não ia dar certo, e isso é muito bom para nós arqueólogos, porque essa pirâmide, ela deixou os vestígios de como se construíam pirâmides. Por exemplo, rampas. A segunda pirâmide, conhecida como pirâmide romboidal, tem 2 ângulos. Primeiro se começou a construir ela num ângulo para ela ficar bem alta. Só que tem um problema. Quando eles chegaram na metade da obra, as estruturas começaram a trincar e ele ordenou que fosse feita uma pequena correção. E essa pirâmide ela ficou com 2 ângulos. Ela tem uma inclinação até a metade dela e uma segunda inclinação. De qualquer forma, se vocês observarem aqui, ela conseguiu preservar até os dias de hoje a sua cobertura, coisa que a pirâmide anterior não conseguiu. Até que finalmente Snefru consegue fazer a sua terceira e última pirâmide, que é a chamada Pirâmide Vermelha, que é a pirâmide perfeita. Ela era toda coberta de calcário e ela tinha um brilho e uma pintura vermelha. Então essas 3 pirâmides foram as pirâmides aqui de Snefru, que a gente tem aqui essa imagem dele. Faraó também muito antigo, 2613 a 2589. Snefru, que era o pai de Kelpis, e nós vamos falar do Kelpis agora. Na verdade o nome dele não é Kelpis, é Khufu. Kelpis é o nome que os gregos deram a ele, como eles traduziram. Khufu, que foi o faraó que ordenou a construção da grande pirâmide, ele teve uma vantagem sobre os antecessores.
Todos os outros já tinham passado pelos problemas e superado de alguma forma. Então o que ele tinha? Ele já tinha a tecnologia necessária para fazer uma pirâmide perfeita. Então, por exemplo, quando o Imhotep foi criar a pirâmide de Nefertiti, ele criou uma escalonada. Essa técnica foi a base para que Snefru criasse primeiro a pirâmide de Meidum, depois a pirâmide romboidal, para finalmente chegar na forma perfeita. Como os egípcios já tinham conquistado a tecnologia da fórmula perfeita, restava a Khufu mobilizar toda a sua força de trabalho para fazer uma única pirâmide, diferente do pai que foi fazendo 3. E por isso surgiu a maior de todas as pirâmides. No canto inferior direito a gente tem a imagem dela, aqui os seres humanos andando para mostrar o quanto eles são pequenos. E aqui nós temos a estrutura interna. A estrutura da câmara da Grande Pirâmide, ela vai lembrar todas as tumbas egípcias anteriores e posteriores. A mesma ideia que as outras tumbas tinham. Uma pirâmide, guardem isso para sempre, ela é uma máquina de ressurreição do morto para além-vida. Então cada câmara, cada corredor tem uma função que depois a gente vai entender ela quando eu for falar dos textos das pirâmides. Aqui nós temos o seguinte, o que eles chamam de a Grande Galeria, a Câmara da Rainha aqui embaixo e a Câmara do Rei aqui em cima. Esses nomes estão errados. Câmara da Rainha, não teve nenhuma rainha que foi enterrada aqui. Esse foi um nome dado na Idade Média que mantém até hoje. Na verdade, são salas com funções distintas para a alma do faraó. Cada lugar, um aspecto da alma ia ter que passar, ia ter que fazer uma prova para que ele garantisse a sua ressurreição no além-vida. E aqui, se vocês forem observar, nós temos alguns fiozinhos, que são as câmaras de ventilação. Depois de uns estudos arqueoastronômicos, feito por um pesquisador chamado Belmonte, ele descobriu que essas saídas elas apontam para algumas constelações. Então, por exemplo, essa saída aqui da Câmara do Rei, ela aponta para a primeira constelação do Cinturão de Órion. E a de baixo, ela aponta para a estrela Sírius. Órion, para os egípcios, é a constelação de Osíris. Sírius é a constelação da deusa Ísis. E no outro lado, ela aponta para as constelações da Ursa Menor e para a constelação do Dragão. Esses são os nomes nossos, porque para os egípcios tinham outros nomes e outras imagens das constelações. Aqui que estão associadas essas estrelas. Aquilo que os faraós acreditavam que eram onde estavam os deuses. Para onde o faraó deveria se encaminhar para o seu além-vida. Observem isso é importante. O faraó, ele é um deus, então ele tem que se reencontrar com os deuses. Uma pessoa comum são os Akus, que são os mortos ressuscitados. Tem 5 câmeras aqui, a quinta é basicamente só para segurar aqui a chamada sala de descarga, porque graças a isso que se segura o peso da pirâmide para que não desabe o teto, ou seja, os egípcios já tinham um domínio da técnica da pedra. Então vamos lembrar o seguinte, o Estado egípcio ele se unificou no ano 3100. Aqui nós estamos 2589. Tá? Então, ou seja, quantos anos se passaram daqui até lá? São 500 anos. Em 500 anos, os egípcios foram cada vez mais aperfeiçoando o trabalho em pedra. Entretanto, vamos ressaltar uma coisa. Nos últimos 100 anos, o salto, o crescimento tecnológico foi exponencial. O que significa um crescimento tecnológico exponencial? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você, no desenvolvimento da ciência e da técnica, descobre algo que é revolucionário, esse algo revolucionário por si só gera uma série de outras coisas. Então vamos dar um exemplo. Quando se descobre a eletricidade, você pode criar iluminação artificial, você pode criar geladeira, você pode criar fogão elétrico, você pode criar carro elétrico, você pode criar tudo a partir da eletricidade. Então você está tendo aqui um nível de crescimento tecnológico. Quando vem a eletricidade, você faz isso. E quando vem a internet, você faz isso. Você dá um salto, enfim. Então é a mesma coisa. Quando os egípcios dominaram a técnica com a pedra, e isso foi tentativa de erro e acerto, eles passaram a conseguir construir coisas incríveis. Internamente, vamos mostrar que aqui nós temos uma imagem da Grande Galeria. A Grande Galeria ela tem uma função ritualística muito importante. E aqui nós temos o lugar onde ficava o sarcófago de Khufu. Vocês podem olhar, vocês vão falar, nossa, comparado com Tutankhamon é até modesto.
Claro, Tutankhamon vem 1000 anos depois, pessoal. Não vamos ser anacrônico. Imagina se a gente tivesse no ano 1020. Compare uma tumba do ano 1020 com uma tumba do século XXI, completamente diferente. Então, ou seja, 1000 anos depois, Tutankhamon, na época de Tutankhamon, já é a cultura funerária egípcia, ela mantém os elementos originais, mas ela já dá um salto qualitativo muito maior. Aqui nós estamos num momento em que eles não estão preocupados com os detalhes internos, eles estão preocupados em montar uma estrutura colossal que garantisse a projeção da alma do faraó para além vida. Essa é a única estátua que a gente tem do rei Khufu, ela é muito pequenininha e ela se encontra no Museu do Cairo. Em seguida, depois da Grande Pirâmide, nós ainda tivemos outras pirâmides. Se vocês olharem aqui a Grande Pirâmide, do lado dela nós temos a Pirâmide de Khafra e por último aqui a gente vai ter a Pirâmide de Menkaura. Só que é o seguinte, Khufu, ele teve um filho. O filho de Khufu não era Khafra, era Djéfra. E Djéfra, ele queria ser maior que o pai. O que ele fez? Ele construiu a pirâmide no ponto mais alto da planície, que fica fora do complexo de Giza. Então, o que aconteceu? Essa pirâmide chegou a ser do tamanho da pirâmide de Khafra, quando ela foi construída. Mas essa pirâmide foi inteiramente pilhada. As pedras dela foram tiradas para outras obras. E o que a gente tem aqui? Por que ela... Tem um lado bom isso ter acontecido. Porque hoje, ó, vejam aqui no canto inferior esquerdo, a gente pode ver como são as pirâmides em suas fundações. Então tem o lado ruim que a gente perdeu uma pirâmide inteira. Provavelmente virou uma mesquita, uma muralha, um castelo, qualquer coisa assim. Mas, graças ao que aconteceu aqui, a gente tem a imagem de como eram as fundações das pirâmides. Então aqui, ó, olhando, Khafra vai construir essa segunda pirâmide aqui, que é a do meio. Ela tem impressão de ser do mesmo tamanho da outra, mas ela é um pouco menor. Qual que é a diferença? Que ela está num ponto mais alto. E nós temos a última pirâmide, que é a de Menkaura. As pessoas não dão muita bola para a pirâmide de Menkaura, mas ela tem uma coisa importante. Ela é a mais perfeita de todas. Se vocês observarem em termos arquitetônicos, ela é impecável, o auge da maturidade. Ela é bem menor? Sim. É a mesma coisa que vocês compararem, por exemplo, um computador de 1980 com o celular de hoje. O celular de hoje faz muito mais cálculos matemáticos, muito mais operações do que fazia um computador dos anos 80. E o computador dos anos 80 às vezes tomava 2 andares numa sala. Então não é o tamanho que define. Todas elas foram seguindo um processo evolutivo, uma por vez. E aí vocês vão observar que nós temos umas pirâmides menorzinhas aqui. Anexa a Grande Pirâmide, que na verdade não é só uma, são 3. E nós temos mais 3 aqui anexa à Pirâmide de Menkaura. E nós vamos ter mais uma aqui menorzinha, que não existe mais na forma de pirâmide, só temos as bases dela. Então no total aqui o complexo a gente tem 10 pirâmides. Temos, além das pirâmides, outras mastabas e outros túmulos aqui. Então vamos falar aqui da planície de Giza como um todo. Ela é uma elevação, a cidade, como vocês estão observando, ela encostou aqui na planície. Se vocês forem imaginar isso do ponto de vista arqueológico, é um desastre, porque um monte de casa foi construído em cima de sítios arqueológicos que a gente nunca vai conseguir recuperar o que está lá embaixo, porque teria que desalojar as pessoas. Se vocês olharem, na frente das pirâmides nós temos um templo funerário. A pirâmide ela tem uma função que é garantir a ressurreição do morto, e o templo funerário é garantir o culto ao morto, ou seja, a preservação da memória dele. Então é outra coisa. O templo funerário as pessoas podiam entrar, acessar e ver as informações sobre o morto, mas a pirâmide ela ficava lacrada. Nós temos uma coisa aqui muito importante, que são os barcos. Se vocês forem olhar, aqui está escrito Boat Pits. O que são esses Boat Pits? São onde eram enterrados os barcos para o rei poder fazer a sua jornada no além-vida. Como eu mostrei para vocês, o barco solar é algo fundamental na mitologia solar dos egípcios. Então quando escavaram ali nos anos 50, aqui, né, onde vocês estão vendo, foi encontrado um barco que era o barco para levar a alma do faraó Khufu para as estrelas. E qual que é a nossa sorte? Que esse barco foi encontrado intacto, inteirinho. E ele estava desmontado, os arqueólogos remontaram peça por peça. Ele foi, nessas peças elas não eram coladas, elas eram amarradas. Então juntou todas essas peças, estão todos os remos aqui, a casa onde ele ia ficar. E isso aqui é uma prova concreta do quanto a
a religião solar era importante para eles, do quanto essa barca ela representava para a mitologia egípcia. E nós temos muitas outras coisas aqui que a gente tem que destacar. Nós temos as mastabas da realeza. Vocês estão vendo no Eastern Cemetery, que é o cemitério oriental. Nós temos os nobres, a nobreza, as pessoas ligadas à família real. Nós temos as pessoas ligadas à administração. Então os altos funcionários, os funcionários intermediários, aqueles que trabalharam na obra, são as pessoas ligadas aqui a essa necrópole. Nós temos vários muros e nós temos a nossa querida esfinge. Vamos entender aqui o contexto. Nós temos a pirâmide de Khafre, o templo funerário de Khafre, que é uma via de procissão, e essa via de procissão ela deságua num templo. Esse templo aqui nós temos a esfinge, e nós temos aqui um outro templo da esfinge. Então são dois templos, três templos na verdade. O templo funerário de Khafre, o templo no qual aqui vem a via processional e o templo da esfinge. Para vocês terem uma ideia, esse templo ele era uma espécie de, entre aspas, porto, porque aqui na antiguidade o rio Nilo passava exatamente na frente da esfinge. Então essa via de procissão ela descia em direção ao Nilo. E a mesma coisa a gente tem com relação ao Menkaura, Miquerinos. Então, Kelpis, Khafre e Miquerinos, Khufu, Khafre, Menkaura. Uma outra coisa importante aqui, nós temos o canteiro de pedras, Builders Quarters, né, Rock Tombs. E nós temos aqui Remi Uno. Esse homem é o arquiteto construtor da grande pirâmide de Khufu. Então Remi Uno liderou toda a obra. Nós temos uma documentação que nos mostra que ele foi quem pensou todo esse complexo, só que durante a sua vida, provavelmente ele coordenou aqui a pirâmide de Khufu e eventualmente talvez a de Khafre, a de Jefra possivelmente também, que é a transição entre eles. Essa necrópole aqui, ela é referente à quarta dinastia. Termina a quarta dinastia, acaba o momento das grandes pirâmides gigantescas. E aí começa uma era de pirâmides menores. Por quê? Por falta de tecnologia? Não, por falta de recursos. Tanto o Snefru quanto o Khufu, eles investiam muito recurso na construção dessas pirâmides. Muito recurso. E isso, o que ele fez? Ele acabou tendo que doar terra para a nobreza, ele acabou tendo que doar terra para o templo, ele acabou tendo que pagar pessoas ali, tirar dinheiro de todo lugar que você possa imaginar para poder pagar isso. Então o que ele fez? Ele, entre aspas, endividou o Estado. E os faraós seguintes não tinham mais condições de fazer uma obra nessas dimensões. Vamos dar um exemplo. Você constrói uma Itaipu, tem uma hora a conta chega. A pirâmide de Khufu era a Itaipu do seu tempo. Mas as pirâmides continuaram evoluindo. Não pense que porque elas não eram tão grandes como as mais antigas, elas não continuaram inovando. E qual que é a principal inovação? A principal inovação é que a partir da quinta dinastia, especialmente a partir do faraó Unas, que ele inicia o seu reinado em 2373 antes da Era Comum, ou seja, 4.400 anos mais ou menos, esse faraó, pela primeira vez, vai pedir para que seja impresso os textos rituais utilizados durante a cerimônia de mumificação nas paredes das pirâmides. Isso é muito importante, porque na época de Khufu, os rituais eles eram apenas executados enquanto rituais. Não havia registro escrito deles. Os registros escritos começaram a ser colocados a partir de Unas. Por que isso é muito importante? Porque o texto das pirâmides vai fazer a gente compreender o que os egípcios esperavam numa pirâmide. E o que eles esperavam? A ressurreição do Deus. A ressurreição de Horus, que é o faraó. Eles estão fazendo para uma divindade, não estão fazendo para uma pessoa comum. Tá? Isso é central para se entender, porque muita gente pega e se decepciona, fala, poxa, mas mobilizar tudo isso para fazer a tumba de um rei, não é um rei, pessoal. Vocês têm que pensar como egípcio. Os egípcios viam ele como o Deus Horus instalado. Para o universo funcionar, para a ordem cósmica ser estabelecida, era preciso que o faraó estivesse no auge das suas atribuições. E isso está tudo escrito aqui no texto das pirâmides. O texto das pirâmides nos detalha esse processo. Enquanto a gente vai na tumba de um faraó, os textos são textos extremamente sagrados, que falam de como o universo foi criado, quem são os deuses, como que se faz a ressurreição do faraó e os feitiços para garantir isso.
Só que quando a gente vai visitar outras tumbas, como por exemplo da realeza, da nobreza, ou até de pessoas comuns, os textos são completamente diferentes. Do que falam os textos? Falam de caça, falam de pesca, falam do trabalho da vida cotidiana, falam da agricultura, falam da pecuária, falam de coisas mundanas. Porque o faraó é Deus. Entendam isso. É um conceito. Não vale para o mundo de hoje? Não vale. Mas naquela época era assim que se pensava. E está aqui, registrado, no texto das pirâmides, que é o livro religioso mais antigo da história da humanidade. Ele é mais antigo que a Torá, ele é mais antigo que a Bíblia, ele é mais antigo que o Corão, ele é mais antigo que o Bhagavad Gita, ele é mais antigo que qualquer escrita religiosa. Existem fragmentos, mas nada comparado a um corpus textual. Essa é a Bíblia dos egípcios. O texto das pirâmides, que depois vira texto dos sarcófagos, que depois vira livro dos mortos. É uma tradição que se propaga e evolui. Mesma coisa que a gente falar, o texto das pirâmides seria o Antigo Testamento, o livro dos mortos seria o Novo Testamento. Tá? Uma analogia imprecisa, mas só para vocês entenderem, né? Com base no referencial cultural de vocês. Isso é muito importante, entender qual que é a diferença da tumba de uma divindade para a diferença da tumba de um ser humano comum. E aí, por que os egípcios definitivamente param de fazer pirâmides? Por que os tesouros enterrados junto com a pirâmide dos faraós desapareceram? Por que não se encontraram os corpos dos faraós? Pessoal, vamos conhecer a história. O antigo reinado, ele se encerra numa situação de crise extremamente violenta, uma revolução social. Os camponeses se revoltam contra o reino, derrubam uma série de pessoas ligadas à administração estatal, os nomos entram em conflitos entre si, o Alto e o Baixo Egito se divide. Então o Egito ele entra numa fase de colapso, que a gente chama de primeiro período intermediário. Primeiro período intermediário, o que acontece? Veja que situação, todo mundo morrendo de fome. Nós temos registros de fome desse período, registros de revolta, registros de uma série de coisas. Precisa de ouro. Onde eles vão procurar ouro? Nas pirâmides. Então as pirâmides estão ali, você olha ela de longe, só para vocês terem uma ideia, na Idade Média, quando já o Egito tinha caído, as pirâmides ainda estavam cobertas em sua plenitude do calcário mais refinado. Nessa época, no Monte Sinai, você já conseguia observar um brilho vindo da região de Giza. O que era esse brilho? O reflexo do sol nas pirâmides. A pirâmide ela era toda coberta, as três, e elas brilhavam. E quando o sol brilhava no centro dessa pirâmide, se formava um olho. E esse olho era o olho de Horus, o olho que tudo vê. Esse olho está na nota de $1, como todos vocês sabem. Então, o texto das pirâmides nos esclarece muito sobre o que foram as pirâmides. Vamos agora falar da construção das pirâmides. Como é que construíram, afinal? Temos um documento que foi descoberto recentemente que é maravilhoso, porque é um papiro. Então, lá no Mar Vermelho, eles acharam um porto que deriva da época do reinado do faraó Khufu. E se vocês olharem aqui, ó, eu escolhi, tem vários fragmentos do papiro, ele não está inteiro. Eu escolhi aqui um fragmento que é uma tabela. Reparem que aqui parece uma tabela de Excel. Essa tabela aqui, ela conta a quantidade de pedras que foi embarcada por dia. Então o que os egípcios fizeram? Transportavam uma parte das pedras mais nobres, que eram pedras ali que eles traziam de uma canteira do Sinai. Esse material era contabilizado e eles fizeram um canal. Esse canal não existe mais, mas através de barcos eles transportavam as pedras mais longes. Então essas são só as pedras mais nobres. Nós temos aqui uma outra documentação que é oriunda da Vila dos Construtores. O que é a Vila dos Construtores? Houve uma escavação, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, que se achou aonde moravam as pessoas que construíam as pirâmides. E lá é uma coisa maravilhosa. E um pouquinho mais perto ali, como eu mostrei para vocês, nós temos a necrópole, que é o cemitério desses construtores. Então na necrópole o que a gente tem? Primeiro que nem se compara ao que era o enterramento do faraó, que era mumificado com as melhores técnicas da época, amuletos, tal, uma série de coisas. Então aqui a gente tem um enterramento de um trabalhador com oferendas funerárias, ou seja, ele tem que levar algumas coisas para além vida, então ele era bem tratado nesse sentido.
O que a gente tem aqui? Uma pirâmide que mostra mais ou menos como era a organização das equipes dos faraós. A gente estima que 25 mil trabalhadores foram envolvidos na construção da Grande Pirâmide. Essa aqui que a gente tem é uma documentação que fala sobre Menkaura. Então a gente tem aqui um registro de 2.000 trabalhadores. Esses 2.000 eram divididos em duas turmas. Essas turmas, uma delas chamava The Friends of Menkaura, que seriam os amigos do faraó, e a outra The Drunkards of Menkaura, que seriam os bêbados do faraó. Então eram duas turmas. Por que os bêbados do faraó? Porque eles tomavam muita cerveja. E aí cada um deles era dividido em filos com 200 pessoas. Cada um era uma equipe de artesão, uma equipe de pedreiro, uma equipe de engenheiro, enfim, todas as funções necessárias aqui para a construção. Materiais usados na construção, isso aqui é muito interessante. Se vocês estão vendo aqui no canto superior direito, nós temos a canteira, da onde saiu mais de 90% das pedras utilizadas no complexo de Giza. Então se alguém for perguntar de onde que surgiu a pedra, surgiu de lá mesmo. Nós temos aqui todo o registro, vocês podem observar aqui o recorte das pedras que seriam usadas aqui para a construção. Quando acabou a construção, não precisaram mais fazer o recorte, mas a base da canteira ficou preservada. Ela fica do lado das pirâmides. Então eles não precisavam transportar a maioria das pedras numa distância muito grande. Isso você economiza muito trabalho, porque as maiores pedras, inclusive as mais pesadas, foram trazidas de longe por barco. Mas essas são só as pedras do acabamento e da câmara interna, que é basáltica. Mas basicamente é calcário. Esse calcário, internamente é o calcário bastante poroso, que é esse aqui da região de Giza, e externamente um calcário mais liso, menos poroso, que vem de outra região ali, que eles transportavam por barcos. Aqui nós temos 4 técnicas empregadas, tá? A técnica número 1 era do tempo das mastabas, quando eles queriam fazer alguma inclinação. Então o que eles faziam? Pedras bem pequenas ou tijolos de mud brick, que seria tijolo de barro. Depois, quando se evolui, as pirâmides que a gente está falando aqui, nós temos blocos mais bem recortados, tamanhos irregulares, tá? Então não são todos os blocos do mesmo tamanho, eles se encaixam perfeitamente no conjunto, mas cada um tem um tamanho, por uma série de coisas aqui vinculadas à técnica que não vou entrar muito em detalhe. E aqui, esses blocos ficaram alinhados, então essa é a fórmula mais perfeita para se construir pirâmides. Entretanto, é a mais cara, que demanda mais força de trabalho, que demanda mais trabalho com a matéria bruta até você transformar ela numa matéria mais polida. E aí essa técnica foi abandonada pelo custo dela, não por é a melhor de todas, mas é a mais cara. E aí eles substituíram por uma técnica que usa tijolos por dentro, usa blocos grandes numa segunda camada e uma terceira camada se cobre com um calcário de melhor qualidade. E finalmente aqui, isso aqui já é no Médio Reinado, 500 anos depois, já não tem mais recursos para se fazer pirâmides nas dimensões que tinha na época do Antigo Reinado, e aí eles substituem aqui por mud brick na parte interna e só colocam na parte externa essa cobertura mais específica. Aqui nós temos um gráfico muito interessante que ele fala as milhões de metros cúbicos de pedras utilizados para a gente entender qual faraó que foi o maior construtor. Então aqui, ó, Djoser, né, Necherikhet, que foi o construtor da primeira pirâmide, ele mobilizou aqui cerca de 250 mil metros cúbicos de pedra. Depois aqui nós temos Sekenhet, Kaba, que o sucedeu, e aí Snefru. Por que Snefru é o maior dos construtores? Porque ele construiu 3 pirâmides, e uma delas quase do tamanho da pirâmide de Khafra. Então ele mobilizou muito mais metros cúbicos de pedra do que Khufu. Khufu aqui, ó. Aí de Khufu para Djéfra, o que aconteceu? Ele deu azar, porque o pai dele construiu uma pirâmide muito grande e ele teve que pagar as contas. Então a pirâmide dele foi pequenininha e ainda foi desmontada depois, foi pilhada. Depois Khafra veio, recuperou um pouco os cofres, construiu uma boa pirâmide, e aí Menkaura construiu a menor delas, ali de Giza. E depois todos os faraós que se seguiram, ó, até o final aqui do Pepe II já é sexta dinastia, se não me engano. Aqui nós já temos então o fim da Era das Pirâmides, a queda do Antigo Reinado e as pirâmides em proporções muito menores. Como eu disse, não por falta de tecnologia, por falta de recursos. Imagina você mobilizar 25 mil pessoas para construir todo esse complexo.
Vamos falar aqui dos construtores. Então nós temos tanto a necrópole quanto a Vila dos Trabalhadores. Essa imagem aqui é das escavações da Vila dos Trabalhadores. As pessoas que trabalharam, a gente consegue saber até o nome de algumas. Olha aqui o mapa. Aqui está a pirâmide de Khufu, de Khafra, de Menkaura, e aqui está a Vila dos Construtores. Se vocês observarem, a cidade está encostada no sítio arqueológico. Possivelmente, podia ser que esse sítio arqueológico se estendesse aqui para Mancha Urbana, mas a gente não tem como escavar isso para poder afirmar. Esse sítio arqueológico chama Heit El Ghurab. Trabalhos foram desenvolvidos pelo arqueólogo Mark Lenner e Zahi Hawass. Os construtores eram assalariados, ou seja, não era trabalho escravo. Eles eram os mais bem pagos do reino. Tem uma série de documentos econômicos e administrativos que nos dão uma ideia de quanto recebia um trabalhador egípcio. Nessas escavações se encontrou uma coisa muito interessante. Ao fazer a análise de arqueologia forense desses construtores, se constatou que eles recebiam atendimento médico especializado, inclusive cirurgia. Por exemplo, nós temos um caso de um crânio que foi encontrado, teve uma cirurgia que abriu o crânio dele para tirar uma pressão que tinha na cabeça. E aí o crânio dele foi fechado e ele viveu muitos anos depois. Eram pessoas bem alimentadas, havia acidentes, pessoas que tiveram partes do corpo mutilada, essas pessoas recebiam um atendimento especial, elas não eram descartadas. Ou seja, não eram escravos, eram assalariados e eram bem tratados para os padrões da época. Inclusive, seguiam ali suas divindades, tinham suas capelas. Aqui está o mapa, para vocês observarem, do lugar onde eles moravam. E eles tinham padarias para fazer pão para eles poderem ser bem alimentados, e cervejaria. A cervejaria ela tem uma dupla função aqui. Para o brasileiro, o arroz e feijão é a base da comida. Para os egípcios era a cerveja. Só que não era a cerveja que a gente conhece hoje, era uma cerveja feita com características próprias. Essa cerveja tinha uma com baixo teor alcoólico, que era uma cerveja para você se alimentar ao longo do dia. E uma outra cerveja com teor alcoólico maior, que era para diversão. Havia açougues, enfim, tudo que era necessário ali para você garantir pessoas sendo bem alimentadas, bem tratadas para fazer essa obra com o máximo de capricho que o faraó demandava. E nós temos, maravilha, nós achamos as ferramentas, isso que é o mais interessante. Então vamos falar aqui algumas coisas. Primeiro, os egípcios não tinham condições de construir. Os egípcios tinham condições sim, e está aqui as provas, vamos colocar aqui os documentos. Primeiro, vocês estão vendo aqui o papiro matemático Hind e o papiro de Moscou. Esses dois papiros mostram as fórmulas matemáticas que os egípcios usavam. Inclusive aqui, fórmulas de cálculo de volume, fórmulas de... Pessoal, nós temos o Teorema de Pitágoras 1000 anos antes de Pitágoras. Então vamos falar desse papiro aqui especificamente. O que a gente tem aqui? Fórmulas para se construir pirâmides. Olha aqui os desenhos delas. Então, cálculo... Os egípcios já sabiam o que era cateto, o que era hipotenusa, já sabiam das fórmulas matemáticas. Nós tínhamos aqui tecnologias de transporte, e eu vou citar aqui, isso aqui vem da tumba de Djehuth-Hetep, que é o transporte de um colosso no Nomarca. Vejam só a iconografia dos egípcios, ela mostra, imagine que esse colosso deva pesar toneladas, ou seja, no mínimo que pesava uma das pedras mais pesadas das pirâmides. E aqui o que a iconografia ela mostra? Tudo aqui amarrado, bem protegido, calçado, tá vendo? Com cordas, com calço. Um trabalhador na parte de cima que está coordenando toda a movimentação, e um na parte de baixo, repara aqui que é um trenó. Por que o trenó? O pessoal fala, os egípcios criaram a pirâmide antes da invenção da roda. Não é que os egípcios criaram antes da invenção da roda. Que utilidade tem uma roda no deserto, pessoal? Tem utilidade nenhuma. No deserto você se transporta com trenó. E os egípcios usavam trenó para transportar na areia. E como que eles faziam para diminuir o atrito? Jogando água ou um tipo de combinação de água com óleo para diminuir o atrito. E aí, o que eles faziam? Olha a quantidade de egípcio que tem puxando as cordas aqui. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 fileiras. Então, quanto trabalhador você mobilizava? Isso está registrado, essa técnica. Apesar dessa imagem ser 500 anos depois da construção das pirâmides, essa mesma técnica foi usada pelos egípcios no Antigo Reinado, no Médio Reinado, no Novo Reinado e pelos soldados de Napoleão para transferirem aquele obelisco para
Praça da Concórdia, que está lá no centro de Paris. Quem for para Paris vai ver lá o obelisco que Napoleão levou. O Napoleão, ninguém vai falar que Napoleão contratou um disco voador para transportar o obelisco. Todo mundo sabe, e na época do Napoleão não tinha os guindastes de caminhão que a gente tem hoje. Napoleão usou técnicas muito mais parecidas com a dos egípcios do que o que a gente usaria hoje. Então o que a gente tem aqui? A teoria mais aceita para a construção das pirâmides é a teoria das rampas. E a teoria das rampas ela tem uma série de variações. Por que essa teoria é mais aceita? Porque em Abu Roash nós temos vestígio de rampa, nós temos vestígio de rampa na pirâmide de Djéfra e na pirâmide de Snefru. Ou seja, nós temos 3 pirâmides que nos deixam registro de que as rampas eram utilizadas para poder se construir as pirâmides. Então aqui temos a ideia de como ela foi usada no ano 5, então ela não precisava ser uma rampa muito alta. Depois aqui o ano 10, o ano 16, ela vai circulando. Aí vocês reparem que em volta das pirâmides tem um caminho de circulação. Então o que analisando as pirâmides foi encontrada? Na grande pirâmide, assim, em volta dela, existem orifícios que se passava pessoas e blocos no processo de construção da obra. Então por isso que ela faz esse movimento até ela cobrir e você colocar o bloco lá em cima. Uma espécie de trilho, você vai diminuindo o atrito, vai puxando, enfrentando a gravidade com um declínio menor, até você chegar a cobrir ela com a sua cobertura. Ferramentas utilizadas. Nós temos aqui o cinzel de cobre. Alguém vai falar, mas o cobre não aguenta você trabalhar muito. Sim, isso a gente sabe. Então o que acontece? Você tem o maço e o cinzel. Então ele ia trabalhar ali na pedra, ele batia com o maço, com o cinzel, ele conseguia dar mais ou menos umas 100 batidas. Esse cinzel ele começava a entortar, o que acontecia? Ele jogava para trás. Na hora que ele jogava para trás, vinha uma pessoa e entregava um novo para ele. Outra pessoa pegava, recolhia esse cinzel que ele jogou para trás e aí levava para uma oficina onde ele era refundido para fazer novamente. Essa refundição fazia ele, jogava numa água para esfriar, esfriava e outra pessoa ia lá e levava. Então era uma produção constante, então você tinha o tempo inteiro ali uma atividade. Nós sabemos também que existem algumas ferramentas de pedra, que, por exemplo, essa pedra aqui, ela tem uma consistência muito maior que o calcário. Então essa pedra ela era utilizada para dar uma espécie de acabamento. Nós temos aqui uma série de facas, alguns medidores, nós temos o nível, o prumo, nós temos uma régua. Essa régua ela tem umas coisas curiosas, que ela é o codo real, ele mede mais ou menos 52,37 centímetros. Em geral os egípcios dividiam em 24. Só para vocês terem uma ideia, falei para vocês do Antigo Reinado, depois vem o primeiro período intermediário, Médio Reinado, segundo período intermediário, aí vem o Novo Reinado. No Novo Reinado, que é o apogeu dos egípcios, já não se construía mais tumbas de faraó em pirâmides. Ao invés disso, se construía no Vale dos Reis. Mas ela representa uma continuidade com a tradição das pirâmides. E se vocês olharem aqui, ó, o Vale dos Reis, no topo do Vale dos Reis, nós temos uma pirâmide natural, que é Kurna. Então, ou seja, mesmo 1000 anos depois, os egípcios continuaram usando as mesmas tradições da época das pirâmides. Só que agora Kurna era uma pirâmide natural, e ao invés de eles montarem pirâmides onde estão lá todos os tesouros à vista, que bastava uma revolução para ir lá saquear, o que eles fizeram? Enterraram em tumbas subterrâneas escavadas na rocha. E aí é curioso que a técnica para escavar uma tumba na rocha é muito mais complexa do que a técnica utilizada para se construir uma pirâmide, que é basicamente empilhar pedra. Escavar na rocha exige medição, precisão, uma tecnologia muito mais complexa. E ninguém fala que foi alienígena que construiu o Vale dos Reis. Por quê? Porque ali não só a gente encontrou as múmias dos faraós, até por serem um período mais recente, como nós temos um texto funerário muito mais bem detalhado, com uma iconografia muito mais rica que a época do texto das pirâmides. Podem dar uma olhada aqui, a iconografia é muito mais complexa, muito mais rica, cores. Aqui está uma tumba do Vale dos Reis, aqui do Theba Mapping Project. Os egípcios avançaram na arte, avançaram na técnica, ou seja, os egípcios não estão parados no tempo. Da primeira tumba, que era a tumba de madeira, passando para as mastabas, chegando nas pirâmides até o Vale dos Reis, o Vale dos Reis é o auge desse conhecimento. Mas o Vale dos Reis é 1000 anos depois das pirâmides, e eu não vou entrar nesse assunto aqui. Vamos ver então as hipóteses, qual delas está correta? A dos alienígenas.
Dizer que os alienígenas construíram pirâmides, você conversa com qualquer astrônomo, ele acha isso um absurdo. Por quê? As possíveis estrelas onde tivesse planetas com possibilidade de vida, eles teriam que viajar milhões de anos-luz para cá, para a Terra, para vir aqui empilhar pedra para uma civilização que vai durar aí 3.000 anos e depois desaparecer. Qual que é o sentido disso? Então, não tem lógica isso, é uma forçação de barra. Dizer que os alienígenas ajudaram os egípcios eu acho até mais absurdo, porque os alienígenas iam vir para cá, ensinar os egípcios a ir embora. Qual que é o sentido? Ensinar o quê? A colocar uma pedra em cima da outra? A usar um maço, um cinzel, a fazer rampa? Não faz sentido a gente acreditar que esses alienígenas vieram para cá para construir pirâmides. As pirâmides têm a sua lógica no seu contexto. A teoria dos Atlantes. Dizer que há muitas pirâmides no mundo que demonstra que existia uma civilização anterior. Outra bobagem sem tamanho. A pirâmide egípcia, a pirâmide de Saqqara, feita por Djoser, é a mais antiga que tem. Depois nós tivemos as pirâmides ali no Egito, e nós vamos em Giza, e nessa época vão surgir as primeiras pirâmides nas Américas, que são as pirâmides de Caral, no Peru, que são completamente diferentes. Elas têm uma função ritualística que não é para enterrar reis, tem uma função mais de templo. As pirâmides astecas, que vão surgir 3.000 anos depois, elas são 3.500 mais ou menos, elas são templos de sacrifício humano. Você arranca o coração da pessoa viva, corta a cabeça dela e joga o corpo para descer pela escadaria para manchar de sangue, para fazer uma oferenda a Quetzalcoatl. Tem absolutamente nada a ver com a pirâmide egípcia. Tem pirâmides na China com outros propósitos de observação astronômica, uma série de outras coisas que são de outros tempos, de outras eras. Ou seja, a teoria da civilização primordial também não se encaixa porque nunca foi encontrada a Atlântida. Pelo contrário, se a gente for ver, os egípcios surgiram da pré-história, eles não surgiram de uma civilização avançada, eles não vieram pronto, eles se desenvolveram, eles criaram suas técnicas e os seus desafios para chegar a ser o que eles vieram a ser. E outra, se você diz aquela coisa que as pirâmides do Egito são mais antigas do que um pessoal aí que diz que as pirâmides têm 24.000 anos, faz o menor sentido. Porque você vai ter a pirâmide de Nefertiti, né, feita por Imhotep, que a gente sabe, tem certeza que foi ele que fez, porque tem muita documentação relacionada. Aí vem as pirâmides de Snefru, aí Khufu, Khafra, Menkaura não vão ter tido pirâmide, vai ter tido um vazio ali, eles decidiram não fazer pirâmide, e aí reaproveitaram ali as pirâmides que já tinham 24.000 anos. Não faz sentido. 24.000 anos atrás, o mundo vivia o Pleistoceno, a Europa vivia uma era glacial, o Egito ali era uma savana. Você não tinha para que construir pirâmides se você tinha abundância de caça, de pesca. Então, nós temos que, entender as coisas antes de fazer teoria maluca. A teoria dos escravos, de que os escravos hebreus construíram as pirâmides segundo Flávio Josefo. Bom, não havia hebreus na época das pirâmides. Havia semitas, que não são necessariamente os judeus. Fenícios, por exemplo, são semitas. Hebreus é uma parte dos semitas. Então existem muitos tipos. Então isso que o Flávio Josefo escreveu não tem base nenhuma na história. Tem base no objetivo político dele, que era, naquela época, os judeus eram perseguidos, e ele queria dar uma valorização histórica para os judeus, então por isso ele defendeu a ideia de que os judeus estavam no Egito desde os tempos das pirâmides. Mas a base histórica dele é extremamente precária para ele sustentar isso. E a mesma crítica vale aos gregos também, porque Heródoto vai falar que os egípcios fizeram a partir de guindastes de madeira que puxavam os blocos. Hoje a gente sabe que não tem madeira que sustenta uma pedra de 20 e tantas toneladas. Então o Heródoto chutou. Baseado no quê? Baseado no que ele via nas cidades gregas, na polis grega, já na Idade do Ferro. Outra coisa, como a gente viu, a economia do Egito do Antigo Reinado era uma economia que não era escravocrata, era uma economia redistributiva e assalariada. Ou seja, quem construiu as pirâmides foram os ETs, egípcios trabalhadores, tá? Assalariados. ETs, egípcios trabalhadores, não extraterrestres.
Hipóteses de uso das pirâmides. Vamos falar aqui. A primeira, usina de geração de eletricidade. É tão fora da realidade isso. Tem gente que olha ali para as pirâmides e fala, mas isso aqui lembra uma torre de Tesla. Então eu desafio essas pessoas a montar uma pirâmide, mesmo que seja em pequena escala, para reproduzir uma torre de Tesla baseada na arquitetura da pirâmide. Não faz sentido. Até porque os egípcios não tinham aparelho elétrico. Para que eles iam fazer um gerador de energia se você não tem aparelhos que precisam de energia? É muito fora da realidade. E o pessoal é tão cara de pau nessa teoria que eles olham ali onde ficava o sarcófago de basalto do Khufu e tem a coragem de dizer que aquilo lá era um chip. Pessoal, vamos parar, né? Vamos olhar para os egípcios como eles eram antes de definir uma teoria sem pé nem cabeça. Pista de pouso de naves. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que no aeroporto você tem ali os postes que iluminam. Dizer que os egípcios precisavam criar pirâmide para iluminar caminho para a nave descer, pelo amor de Deus, né? Antenas para mundos. Enfim, antena é uma invenção extremamente recente. Se você tem uma antena, você precisa de um receptor. Então, se um dia escavarem e acharem uma antena e um receptor no Egito, aí a gente pode rever a teoria. Mas por enquanto não tem nada que diz que possa ser antena. Pontos iluminados, que são chakras do planeta onde cada povo fez uma pirâmide. Cada povo fez uma pirâmide no lugar que vivia. Os egípcios viviam no Vale do Nilo e fizeram no Vale do Nilo. Os astecas viviam no México, fizeram no México. Os chineses viviam na China, fizeram na China. E para cada uma pirâmide quer dizer uma coisa diferente. Não dá para a gente fazer essa mistureba. Não faz sentido. Então, qual que é a utilidade da pirâmide? O uso original dele, tumba do faraó. Só isso? Não, não é só isso. A tumba do faraó é uma máquina para garantir a ressurreição de um Deus no seu além-vida. É a obra mais importante para garantir o funcionamento do universo, garantir Maat, a ordem sobre o caos. Então todos os trabalhadores egípcios participavam dessa obra porque eles acreditavam que estavam trabalhando para Deus. Eles acreditavam que isso era uma obra divina. Eles estavam fazendo para uma divindade. É outra visão, tá? E templo de iniciação, isso sim, mas não foi criada com esse objetivo. Quando a pirâmide foi violada, e ela foi várias vezes, pessoas passaram a fazer uma série de rituais. Nós temos registros de rituais na Idade Média. Contemporaneamente, nós sabemos que algumas ordens iniciáticas conseguem autorização até hoje do governo egípcio para fazer rituais de madrugada nas pirâmides. Então, essa é uma ressignificação. Então, a pirâmide é o quê? Foi construída para ser a tumba do faraó, porém, ela passou a ser usada como espaço iniciático num segundo momento. Vícios de interpretação. Ver o passado com a cabeça atual. Ou seja, você olhar para o Egito e ver uma coisa que não existe no mundo egípcio, mas existe no mundo atual. Segundo vício, a visão de fora, que é o desconhecimento da egiptologia. Você pode ser um ótimo engenheiro, pode ser um ótimo... seja lá o que for. Se você não estudar a egiptologia, não vai entender o que são as pirâmides, no contexto deles. E o reducionismo, que é pegar a pirâmide e tirar ela do contexto, 25 mil anos atrás, 24 mil anos atrás, baseado em que contexto? Quando a gente fala do Antigo Reinado, você tem todo um contexto mitológico, religioso, funerário, de técnica, de material, de espírito de época, tudo isso aqui para a gente dizer. E aí nós temos aqui uma imagem, ela é mais de 1000 anos depois das pirâmides, ela fica no templo de Abidos, no templo de Sete I, e aí as pessoas olham para essa imagem e veem um helicóptero, um submarino, uma nave e um teletransporter aqui, um pod do filme Star Wars. Então, isso aqui, primeiro, você bater o olho e ver uma coisa do presente é o vício do presentismo. Segundo, você colocar um helicóptero, um submarino, uma nave, sei lá o que aqui, você está usando uma visão de fora. E aqui no canto direito nós temos o que é o real. O que é isso aqui? Isso aqui foi, Sete I construiu esse templo, colocou lá o seu cartucho real. E quando veio Ramsés II e reformou esse templo, ele colocou em cima do cartucho do pai dele, o cartucho dele. Sabe aquela coisa de prefeito do interior que faz uma obra, aí ele sai do mandato, vem o outro prefeito, aí o outro prefeito pega, tira a placa da obra do anterior e coloca a placa dele? É exatamente isso que aconteceu. Só que como isso foi feito com argamassa, essa argamassa ela caiu,
Com o tempo ela ficou sobreposta. E a sobreposição está aqui os caracteres da escrita hieroglífica, 2 caracteres diferentes, um em cima do outro, que dão uma coisa que nem os egípcios entenderiam, mas que as pessoas do mundo atual interpretam como se fosse essas coisas do mundo atual que não tem nada a ver com o Egito Antigo. Conclusão. Pirâmides simbolizavam o Monte Bem-Bem. Então a cosmogonia egípcia que eu expliquei ali, de Heliópolis, a cosmogonia solar, a criação do cosmos ela dá a partir do monte. Esse monte é o monte da criação, que é o Monte Bem-Bem. Ele marca o início da cosmogonia solar. Se você faz uma tumba, uma pirâmide que é nesse formato, você está reconstruindo uma arte, você está reconstruindo o processo de criação do cosmos. Essa tradição funerária vem antes das pirâmides e ela continua depois das pirâmides. É o que eu falo, joga ela 24 mil anos para trás, você perde todo o contexto. Se você deixa ela nesse tempo histórico que a gente está falando, ela segue um contexto, que ela é de uma máquina para a ressurreição do Rei Deus para as estrelas. É o que está escrito no texto das pirâmides. Não está escrito num texto de uma médium do século XXI. É isso que a gente tem que ver. Evolução. Passou da madeira para a mastaba, para as pirâmides, até ela chegar no Vale dos Reis, que 1000 anos depois. Então aqui, da madeira para a mastaba, foram aqui 500 anos. Da mastaba para a pirâmide, mais 400, quase 500 anos. E até o Vale dos Reis, mais 1000 anos. Então só aqui 2000 anos de cultura funerária, pessoal. Não é do nada que as pirâmides surgiram, que o Vale dos Reis surgiu. Então tem toda uma sequência. Nós temos uma fase de ascensão da construção das pirâmides, uma fase de apogeu, uma fase de declínio, como tudo. Chegaram à melhor das técnicas? Chegaram. Quanto custa essa técnica? Mobilizar o país todo. Você pode parar o Egito inteiro por 30 anos para construir uma pirâmide para todo o faraó? Não pode. Você tem atividades agrícolas, você tem cidades, você tem nomarcas regionais que querem fazer suas tumbas, você tem outras pessoas que têm que fazer suas próprias tumbas, você tem cidades a construir, não apenas necrópolis. Então a força de trabalho tem que também cuidar dos vivos, não só dos mortos. E aí, dizemos aqui, construída por trabalhadores assalariados. Ganhavam e eram bem pagos, não eram escravos. Elas foram saqueadas no fim do Antigo Reinado e depois na própria Idade Média, né, nós temos ali um caminho que acredita que todo mundo hoje, né, quando a gente vai visitar as pirâmides, pegamos aquele caminho que foi aberto ali por, segundo a tradição, por um califa, mas pode ser que seja mais antigo até que ele. No futuro foram transformadas em templos de iniciação, mas como reutilização, não por seu uso inicial. E por último, os deuses não eram astronautas. Deuses são deuses, astronautas é Yuri Gagarin, os deuses são divindades. E algumas referências, só comentar rapidamente. Os 2 primeiros livros aqui são visões gerais sobre o Egito, eu recomendo para quem quer ter uma noção completa. Nós não temos, infelizmente, muitas obras sobre o Egito em português. A única que eu recomendo em português mais atualizada é essa aqui, Montanhas dos Faraós, de Zahi Hawass. Zahi Hawass ele foi por muito tempo ministro das antiguidades no Egito, então ele é um cara bastante polêmico, mas eu concordo com ele bate duro nessa turma aí que fala que extraterrestre construiu pirâmide, então estou de pleno acordo com o Zahi Hawass. E se vocês quiserem conhecer um pouco das cosmogonias egípcias, do Eric Hornung, esse livro ele tem em alemão, ele tem em francês, ele tem em espanhol, ele tem em inglês. Quem sabe uma editora traduz um dia. E pela internet vocês podem conhecer o Giza Mapping Project, que é um portal para se conhecer todo o complexo de Giza.